a OTAN com a França e a União Europeia doidinho para atacar a Rússia através da Ucrânia. Então, olha só, Europa prepara para entrar na G da Ucrânia, as consequências serão piores do que a segunda G mundial, diz presidente da Sérvia. A Europa prepara-se para um envolvimento direto no conflito ucraniano e resta muito pouco tempo para travar uma G cujas consequências podem ser piores do que a segunda G mundial, disse sábado o presidente da Sérvia. O presidente disse que foi notificado sobre preparativos da Europa pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor, que tem informações da NATO, visto que o seu país é membro do bloco. Foi o que Orbán disse hoje. Ele disse que estão a ser feitos preparativos em Bruxelas para a entrada da Europa na G. Ele disse que a Hungria deve reforçar a sua capacidade de defesa. Falei sobre isso com Viktor 2 vezes, disse o presidente sérvio citado pela Pravda. Aí, irmãos, não é só a questão aqui, ó. A OTAN, ela quer usar armas poderosas. Olha só, chefe da OTAN quer ataques da Ucrânia com armas do Ocidente contra território russo. O secretário da OTAN, isso aqui foi sexta-feira, instou os países da OTAN a levantarem as restrições ao uso de armas fornecidas à Ucrânia contra alvos militares russos localizados no território internacionalmente reconhecido do país da Eurásia. Chegou à altura de os nossos aliados considerarem se devem levantar algumas das restrições que impuseram a utilização das armas que doaram à Ucrânia, declarou o chefe da aliança numa entrevista à The Economist, publicada nesta sexta-feira. Ele enfatizou que esse passo é especialmente necessário em meio aos crescentes avanços do exército russo na frente. A Ucrânia tem o direito de se defender e isso inclui alvos em território russo, acrescentou. E aí, se usar, ele mesmo admitiu que haverá uma escalada no conflito. Então, veja o que acontece. A União Europeia quer que a Rússia seja derrotada porque, senão, a sua soberania está em xeque. O chefe da OTAN quer uso de armas ocidentais, quer dizer, as armas já foram doadas e estão lá. Por que não estão sendo usadas? Porque existe um tratado sobre o uso dessas armas. Então, se eles colocar as armas, Deus abençoe o pastor João Peixoto, aí é algo assim assombroso. Uma coisa que eu digo para vocês, irmãos, é que o diabo é sanguinário. Quando João viu o dragão no Apocalipse 12, ele viu um dragão grande e vermelho. A cor vermelha do dragão de Apocalipse 12, ele mostra o ministério sanguinário do diabo. Tudo que o diabo toca provoca morte. E como os governantes do mundo estão trabalhando conduzidos e hipnotizados pelo espírito do anticristo, eles vão derramar sangue. Agora, irmãos, olha, vamos analisar isso economicamente. Se a OTAN utilizar-se da União Europeia e utilizar-se de armamentos nucleares para atacar a Rússia vai contra-atacar. E o próprio Vladimir Putin falou, não haverá vencedores nessa batalha. Agora, imagine se isso acontece no mesmo instante
A OTAN entra na G e a Rússia contra-ataca a OTAN através da Ucrânia. E a China invade Taiwan. E vamos aumentar. Imagine que no mesmo momento, Maduro manda o exército invadir a Guiana. E vamos falar que no mesmo momento os Houthis fecham o Mar Vermelho e não permitem mais que navios trafeguem pelo Mar Vermelho. E vamos imaginar que no mesmo momento o Irã ataca Israel. Se isso acontecer na mesma semana, irmãos, o Oriente destrói o Ocidente. E aí tem também o irmão Pedro Ferreira bem falou sobre o Reino Unido, que aconteceu algo aí meio assombroso, que o primeiro-ministro dissolveu o parlamento. Agora imagine irmãos, que não existe... Lembra da capa da The Economist há uns 15 dias atrás, que eles falaram que se a economia colapsar, ela não será restaurada? É reset. E quem me acompanha aqui há muito tempo, eu falei e volto a falar. Tá para acontecer um lockout na humanidade. Irmãos, muita gente vai dormir milionária e vai acordar na miséria. Vai acordar pobre. Dependendo aonde o dinheiro estiver investido. Então, está muito perto de algo muito forte acontecer. E eu tenho falado sobre essa desestabilização mundial. Eu não acredito, mesmo vendo tudo isso que eu estou vendo, numa terceira G mundial. Eu não acredito. Deus abençoe, Saulinho. Não acredito. Mesmo vendo tudo isso que eu estou vendo. Aí você vai dizer, pastor, o que o senhor acredita? Eu acredito num caos. Eu acredito num caos. Aí sim. Eu acredito que os países, as pessoas vão buscar por sobrevivência e o mundo vai clamar por um Messias. Isso que eu acredito. Porque essa é a minha visão, irmãos. Cavaleiro Vermelho do Apocalipse, ele entra no período tribulacionista. E a guerra é o Cavaleiro Vermelho. A guerra é o Cavaleiro Vermelho. Então, eles estão doidinhos para usar uma arma, né? E aí eu vejo duas coisas. Primeira coisa, eu vejo um Deus que controla tudo. Irmãos, isso só vai ocorrer no tempo de Deus, não é no tempo do homem. Deus irá permitir, mas no tempo dele. E segunda coisa, irmãos, que me choca, né? Isso me assusta. O povo Deus abençoe, irmão Jairo de Joinville, não percebe nada. O povo não está vendo, não está percebendo. Principalmente, irmãos, quem está dentro da igreja. Eu tenho uma visão do arrebatamento. Isso é uma coisa minha.
Não está na Bíblia, não é nem profecia, Deus não me mostrou nada, mas eu estou dizendo que é algo que eu tenho um sentimento. Eu tenho um sentimento. Agora, presta atenção, é um sentimento. Que quando Jesus voltar, irmãos, tem pastores que serão espancados pelas suas ovelhas. Eu tenho esse sentimento, que profetas serão espancados. Os profetas da mentira. E pastores serão linchados. Por quê? Porque era para eles ensinar, e eles não falam nada. Não pregam nada. E o povo de Deus vai perecer. Porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Se as pessoas não estão enxergando o Apocalipse e o juízo de Deus diante de um cenário tão caótico, que primeiro eles globalizaram tudo, depois de eles globalizarem tudo, qualquer coisa que acontece em qualquer país do mundo afeta a economia global. E aí, automaticamente, afetando a economia global, destrói a população. É muito doloroso você olhar para este mundo e ver tudo o que está acontecendo, ver a Bíblia claramente diante dos olhos e ver que o povo de Deus não percebe o tempo que está vivendo. É aquele velho texto de Cantares de Salomão, né? Capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha do céu, a rola, a groa, a andorinha, observam o tempo da sua arribação, da sua visitação. Mas o meu povo não conhece o meu juízo. É forte ou não é? Olha o que Deus está dizendo. As aves do céu, a rola, a groa, a andorinha, observam o tempo da sua habitação. Irmãos, a natureza continua intacta. As migrações de aves continuam acontecendo. Elas continuam gerando no tempo certo, porque elas sabem o tempo da sua visitação. Mas Deus está dizendo, as aves discernem o tempo e conhecem o tempo. Mas o meu povo, que carrega uma Bíblia, que vive dentro de um templo, não conhece o meu juízo. Não conhece a minha ira. É o meu povo que não conhece. É o meu povo. É o meu povo que está disperso. É o meu povo que não tem entendimento. E aí Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. E aí a irmã Jordânia está tocando no cerne.
Irmãos, pregadores que pregam o evangelho puro estão sendo silenciados pelo sistema religioso. É triste. É profeta do caos, eles chamam, né? Esse é um rótulo que o pastor Carlos tem, é o profeta do caos. Quem prega a verdade está sendo silenciado pelo altar. Os pastores não deixam pregar. Faz tempo que eu não falo o que eu vou falar aqui. Irmão, ser perseguido pelo mundo é maravilhoso. Mas olha que tempo que nós estamos chegando. Crente de verdade está sendo perseguido pelos crentes. Não é um absurdo, irmãos? O crente perseguindo o crente porque ele é crente. E qual é a fala dos crentes dessa geração? Vocês são religiosos demais. Isso é coisa de quadrado. Ainda eles usam a Bíblia dizendo, Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Nós estamos na era da graça. Que graça é essa? É uma desgraça. Essa graça sem santidade, sem separação, sem veste branca, sem azeite na lamparina, é uma desgraça. E Judas, irmãos, deve ser estudado e pregado, porque Judas, ele pregou sobre Sodoma e Gomorra, ele pregou sobre Corá, a rebelião de Corá, ele falou sobre a Lúcifer, e lá em Judas, ele falou, vocês transformaram a graça de Deus em dissolução. Vocês pegaram a verdade e transformaram ela, a graça de Deus, em dissolução. Vocês não sabem o que é graça. Vocês estão brincando com a graça. E o que Judas estava dizendo é, vocês transformaram a graça numa desgraça. Irmão, é melhor você ser chamado de quadrado, de santarrão, do que você ser aceito pelo mundo. E o que eu estou falando aqui para vocês na live, eu falo em qualquer igreja, meu irmão. Se crente dessa geração está sendo aplaudido pelo mundo, se igrejas gospels estão sendo aplaudidas pelo mundo, tem coisa errada. Tem coisa errada. Nós não fomos chamados para ser igual e nem para ser aplaudido pelo mundo. Jesus disse, bem-aventurado vocês serão por ser perseguidos, caluniados por causa do meu nome. Você sabe o que é isso? Mateus 24, 9, vocês serão odiados de todas as nações. Então, se o mundo está nos aplaudindo, se não está havendo nada de ataque do mundo contra a nossa vida, a gente tem que rever o evangelho que nós estamos vivendo. Nós precisamos rever o evangelho que nós estamos vivendo. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Ser crente neste gospel que nós estamos vivendo, nesse gospel, nesse clube social que chamam de igreja, ser crente de verdade é um desafio. E aí, irmãos,